Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Conforme eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, esse aqui vai ser o nosso último vídeo da parte de teoria de grupos. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar com a parte de teoria de anéis. Nós vamos encerrar essa parte de grupos com os conhecidos teoremas de Silo, né, chamados teoremas de Silo. E nós vamos também dar algumas pequenas aplicações a respeito desse teorema, ou dos teoremas de Silo. Né? Nós não faremos a demonstração desses resultados porque a demonstração ela envolve algumas coisas técnicas que precisariam ser passadas para vocês, mas eu acredito que num primeiro curso de teoria de grupos, isso não se faz necessário. Porque realmente é muita coisa técnica, é muito tecnicismo e que eventualmente isso pode ser um pouco exagerado, tá? Para um primeiro curso. Se você fizer um segundo curso de teoria de grupos, ou na graduação, ou no mestrado, aí sim, aí já compensa, já vale a pena que a demonstração seja, que as demonstrações sejam feitas para vocês. Mas num primeiro curso, eu acho que isso não vale muito a pena. Eu acho que isso vai acabar espantando mais as pessoas do que atraindo elas para a beleza dos resultados, né? A pessoa vai ficar muito mais preocupada com a dificuldade da demonstração e com o tecnicismo da demonstração do que propriamente com o que o resultado ou com que os resultados dos teoremas de Silo eles trazem. E que no primeiro curso isso tem que ser o mais importante. No segundo curso isso também tem que ser importante, mas aí você tem que balancear isso com também a beleza da demonstração. Né? Então o resultado tem que ser importante e a demonstração também tem que ter o mesmo peso de importância, porque você já está no segundo curso e aí isso faz sentido, tá certo? Mas eu acho que no primeiro curso isso não vale a pena, e por isso que eu não vou fazer. E vocês também, como vocês estão no primeiro curso, para quem está no primeiro curso, talvez você não esteja, né? Mas se você está no primeiro curso, isso não é tão relevante assim, tá? Bom, objetivos, já falei para vocês, né? Enunciar e apresentar algumas aplicações dos teoremas de Silo, tá? Uma pequena observação antes de nós enunciarmos, ou pelo menos nós dizermos o que os teoremas de Silo eles nos dizem, né? Eu lembro que o teorema de Lagrange ele garante o seguinte, que se você tem um grupo finito, então a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Tá? Isso é exatamente o enunciado, isso que diz o teorema de Lagrange. A ordem de um subgrupo sempre divide a ordem de um grupo, no caso finito, né? Há exemplos, na verdade há contra-exemplos, que afirmam que esse resultado, que o teorema de Lagrange, a recíproca dele não é válida. Ou seja, se você tem um divisor, se você tem um divisor da ordem de um grupo, você não pode garantir que existe um subgrupo com essa ordem. Então, não dá. Não dá para você pegar um divisor, dizer, se eu tenho um divisor da ordem de um grupo, então existe um subgrupo cuja ordem é aquele divisor. Isso você não pode fazer. Tá? Aliás, isso não é verdade e existem contra-exemplos. A gente não traz também os contra-exemplos no primeiro curso, o contra-exemplo, na verdade, né? Porque é extremamente longo e, sei lá, você levaria, sei lá, 1 hora e meia só para você explorar bem, de maneira bem explorada, esse contra-exemplo, tá? E o contra-exemplo se encontra num grupo de permutações. Tá? Então lá você tem um contra-exemplo. Embora você não possa garantir que, dado um divisor existe um subgrupo com aquela ordem, cuja ordem é aquele divisor, para alguns divisores muito específicos, a recíproca vale. Ou seja, se você pegar um divisor bem específico, divisores específicos, então você pode garantir que existem subgrupos com aquela ordem. E isso é exatamente o que garantem os teoremas de Silo. Tá?
Então vamos lá. Vamos, antes de fazer o enunciado do primeiro teorema de Silo, vamos definir o que vem a ser um P-subgrupo de Silo. Tá? Então, pensa comigo. Suponha que você tem um grupo finito. Então, você tem lá um grupo finito. A ordem desse subgrupo, você pode escrever ele como um produto de potências de primos. Ou seja, você pega a ordem do seu grupo e você fatora ela como produto de potências de primo. Então você tem lá, por exemplo, um grupo de ordem 28. Se você for fatorar o 28, ele é 4 vezes 7. Tá? Então a fatoração dele é 2 ao quadrado vezes 7. Essa é a fatoração dele em potências de primos. Certo? Tá. Se você tem, sei lá, um grupo de ordem 36. 36 é 4 vezes 9. Isso é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então a ordem do subgrupo, a ordem do grupo, você pode fatorar ela como um produto de potências de primos. Certo? Agora pega um primo qualquer. Pega um primo qualquer. De preferência, pega um primo que divide a ordem do grupo. Mas não precisa ser. Mas pega um que divide. Tá? Agora, olha só. Então, você tem um grupo finito, e tem P, um número primo. Se P elevado a M divide a ordem de G, mas P elevado a M mais 1 não divide, então, qualquer subgrupo que tenha a ordem P elevado a M, isso é chamado de um P subgrupo de Silo de G. Tá? Então vamos exemplificar aqui. Vamos pegar aqueles dois exemplos que nós tínhamos, né? Que eu tinha começado a falar. Um grupo de ordem 28 e um grupo de ordem 36. Vamos pegar o grupo de ordem 8. Desculpa, de ordem 28. Se você pega um grupo de ordem 28, como o 28 pode ser escrito 2 ao quadrado vezes 7, então você tem o seguinte, ó. 2 elevado ao quadrado divide a ordem do grupo e 2 elevado ao cubo não divide a ordem do grupo. Então, qualquer grupo que tiver ordem 4, ou seja, 2 ao quadrado, isso é chamado de um 2 subgrupo de Silo do seu grupo de ordem 28. 7 divide 28. 7 ao quadrado já não divide mais 28. 7 ao quadrado é 49. 7 ao quadrado já não divide mais o 28. Tá? Então, todo subgrupo de ordem 7, caso exista, ele é chamado de um 7 subgrupo de Silo. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, um de ordem, a gente tinha de ordem 36, né? Então, de ordem 36. De novo, 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado divide 36. E 2 ao cubo já não divide mais o 36. Então, todo subgrupo de ordem 4 é chamado um 2 subgrupo de Silo desse seu grupo de ordem 36. 3 ao quadrado divide a ordem do grupo. 3 ao cubo já não divide mais a ordem do grupo de ordem 36. Né? Então, todo subgrupo de ordem 9, que é 2 ao quadrado, isso é chamado um 3 subgrupo de Silo. Tá certo? 3 subgrupos de Silo. Então é isso. O que são os subgrupos de Silo, então? Ou o que são os P-silos? Vocês vão ouvir falar algumas vezes em P-silos. O que são os P-silos, então? São subgrupos cuja ordem é a potência de um primo, a maior potência do primo que divide a ordem do grupo. Certo? Então, como 27, por exemplo, 28, a maior potência de 7 que divide o 28 é o 7. Tá? Então, subgrupos de ordem 7 são chamados de 7 silos, ou 7 subgrupos de silo. Tá? 7 subgrupos de silo fica um pouco estranho, então por isso que as pessoas costumam chamar de 7 silos, 3 silos, 5 silos. E assim por diante. Tá certo? Muito bem. E aí vem o primeiro teorema de Silo. O que diz o primeiro teorema de Silo? Ele fala o seguinte, que se você tem um grupo finito e P um número primo, se alguma potência desse primo divide a ordem do grupo, então o grupo tem um subgrupo de ordem aquela potência de primo. Ah, que interessante. Não precisa ser a maior potência, basta uma potência. Qualquer potência de um primo que divide a ordem do grupo, você sempre pode encontrar um subgrupo cuja ordem é aquela potência do primo. Então, por exemplo, vamos voltar para um grupo de ordem 28. Grupo de ordem 28. Ó,
o 2 divide. Bom, primeiro que 1 divide, né? 1 e 28, você sempre tem subgrupos de ordem 1 e de ordem total, né? Porque esses são exatamente os subgrupos triviais que nós já vimos, tá? Então esses não são os mais legais. Os mais legais são os divisores próprios, tá? Então olha só, 2 divide 28, então você pode garantir que todo grupo de ordem 28 tem um subgrupo de ordem 2. Sempre vai ter, tá? Ele também vai ter um subgrupo de ordem 4, porque 4 divide 28, e também tem um subgrupo de ordem 7. Aí você pergunta, tem um subgrupo de ordem 14? Não sei. Porque 2 vezes 7 é 14, 14 divide 28, 14 é um divisor de 28. Posso garantir que existe um subgrupo de ordem 14? Não. Não pelos termos de Silo. O primeiro termo de Silo só fala o seguinte, se você tem uma potência de um primo que divide a ordem do grupo, se uma potência de um primo divide a ordem do grupo, esse grupo tem um subgrupo cuja ordem é aquela potência do primo. Então só vale para potências de primos. Produtos de primo, ele não fala nada. Produtos de primos, ele não fala nada. Tá certo? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá certo? Então esse é o primeiro termo de Silo. Por isso que eu lembro no comecinho, acho que no terceiro slide, eu falei o seguinte, olha, para alguns divisores específicos da ordem do grupo, nós vamos conseguir garantir a existência de subgrupos com aquela ordem. A ordem é aquele divisor. Está aqui, ó. Como veremos, isso vale para alguns divisores, ou seja, alguns divisores específicos. A recíproca do termo de Lagrange vale para alguns divisores específicos. Por isso que esse teorema de Silo ele é chamado de uma recíproca fraca do teorema de Lagrange. Tá? Uma recíproca fraca. Por quê? Porque ele não é exatamente a recíproca, mas ele beira ali uma recíproca. Então, chega perto de uma recíproca. Então, ele é uma recíproca fraca. Tá? Como corolário imediato do primeiro teorema de Silo é o seguinte, que se você tem G um grupo finito e P um primo que divide a ordem do grupo, então existe um elemento cuja ordem é aquele P. Por quê? Vamos lá. Bom, se você tem um primo que divide a ordem do grupo, então você aplica o primeiro teorema de Silo e diz o seguinte, olha, existe um subgrupo cuja ordem é P. Todo grupo de ordem P, ou todo subgrupo de ordem prima, é cíclico. E a ordem de um subgrupo cíclico é exatamente igual à ordem do seu gerador. Então, o gerador desse subgrupo cíclico vai ter ordem P. Certo? Então, esse é o primeiro corolário. Então, se você tem, então, por exemplo, vamos voltar lá para o grupo de ordem 28. O grupo de ordem 28 tem um elemento de ordem 2 e tem um elemento de ordem 7. Certo? Legal, né? Então, pelo menos de ordem 2 e ordem 7 existe. Existe um elemento de ordem 14? Não sei. Eu já não sei. Mas de ordem 2 e de ordem 7 existe. Existe um elemento de ordem 4? Não sei. Esse corolário não fala isso. Ele só fala, tem que ser um número primo. Tem que ser um número primo que divide a ordem do grupo. E aí você consegue um elemento cuja ordem é aquele número primo. De novo, vamos pegar G um grupo finito e P um primo que divide a ordem do grupo. Então, G tem pelo menos um psilo. Claro, pelo menos um psilo ele vai ter. Tá? O que diz o teorema de Silo? O primeiro teorema de Silo fala o seguinte, se você tem a ordem, uma potência de primo dividida a ordem de G, então tem um subgrupo cuja ordem é aquela potência de primo. Tá? Pega a maior potência de primo que divide a ordem de G. Vai existir um subgrupo cuja ordem é aquela maior potência de P. Certo? E esse subgrupo é exatamente um psilo. Olha só, olha que interessante. Eu esqueci de fazer você prestar atenção nisso. Ele fala o seguinte, olha só, se uma potência de um primo divide a ordem do grupo, então existe um subgrupo cuja ordem é aquela potência. Existe um. Se existe 2, existe 1. Se existe 3, existe 1. Então, pode existir 1, 2, 3, 4, etc. Certo? Então, ele não fala exatamente quantos subgrupos com aquela ordem existe. Ele só fala, eles existem. Quantos são? Aqui ele não fala a quantidade. Certo? Então, isso é uma coisa
importante de se observar. Existe. Pode ter 1, 2, 3 e assim por diante. Para o próximo resultado, para o segundo teorema de Silo, nós precisamos dessa pequena definição aqui. Não é muito difícil. Ela fala o seguinte: dois subgrupos H e K de um grupo, eles são ditos conjugados, então dois subgrupos são conjugados. Se existe um elementinho G em G, tal que o K é GH, G na menos 1, certo? Só nesse caso, eles são ditos conjugados, tá? Um subgrupo normal sempre é conjugado a si mesmo. Por quê que ele é conjugado a si mesmo? Porque todo subgrupo normal, N, ele é igual a G, N, G é menos 1. Isso para qualquer G. Tá? Para ser subgrupo, para dois subgrupos serem conjugados, basta existir um. Tá? Então, se ele é normal, vale para todos. Né? Essa igualdade aqui vale para todos. N é igual a Gn, G é menos 1. Certo? Isso vale para todo mundo. Então, o subgrupo normal sempre é conjugado a si mesmo. Certo? Aqui. O subgrupo é conjugado a si mesmo. Tá? O segundo e o terceiro teoremas de Silo, eles falam o seguinte. Então, seja G um grupo finito e P um primo qualquer. Tá? Então, quaisquer dois P-silos são conjugados. Ou seja, se H e K são dois P-silos, então um deles é escrito dessa forma. Se H e K são subgrupos de Silo, então um é escrito em função do outro por essa expressão aqui. Então o K é GH, G na menos 1. Certo? Ou você pode dizer assim, ó, o H é G na menos 1, K, G. Pode ser também. Isso é independente. Se o inverso aparece à esquerda ou o inverso aparece à direita, isso não tem importância. Tá certo? Muito bem. Então, isso é o que diz o teorema de Silo. Tá? Dois subgrupos de Silo, dois P-silos, sempre são conjugados. Um sempre você pode escrever em função do outro via uma igualdade desse tipo aqui. Tá certo? Bom, mais ainda, o número de P-silos, ou seja, o número de P-silos nós vamos sempre denotar por NP. Então, NP denota o número de P subgrupos de Silo. Tá? Esse número de P subgrupos de Silo divide a ordem do grupo. Olha só. Aqui ele já está dando mais ou menos uma quantidade de P-silos. Esse é o terceiro teorema de Silo. Tá? O primeiro é aquele que a gente viu. O segundo fala isso, que dois P-silos sempre são conjugados. E o terceiro fala que o número de P-silos divide a ordem do grupo. E ele diz mais. Ele diz a forma como é o número de P-silos. O número de P-silos é dessa forma aqui, ó, 1 mais Kp. Então, ele é um múltiplo de P mais 1. Certo? Então, vamos pegar aquele nosso exemplo. Vamos pegar o exemplo do 28, por exemplo. Então, existem, por exemplo, 7 silos. Existem 7 silos, subgrupos de ordem 7. Tudo bem? Então, o número N7, que é o número de 7 silos, tem que dividir 28. E mais, o número de 7 silos é da seguinte forma, 1 mais 7K. E esse K é natural. Então, o K pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. Se o K for 0, existe... Se você concluir que o K só pode ser 0, então só vai ter um 7 silo. Se o K for 2, vai ter 15, porque se o K for 1, vai ter 8 7 silos. E assim por diante. Tá? Então, aqui ele te dá a forma como podem ser o número de P-silos. Então, o número de P-silos tem que dividir a ordem do grupo, e mais, o número de 7 silos é da forma Kp mais 1. Tá certo? Com K um número natural. Um corolário interessante daqui ele fala o seguinte: um P-silo é único, ou seja, existe apenas um P-silo. A gente sabe que existe, mas pode existir mais. Então, quando que existe um?
Tá? Então, existe um único psilo, sei somente se ele é normal. Sei somente se ele é normal. Por quê? Porque o segundo fala assim, quaisquer dois subgrupos de silo são conjugados. Quaisquer dois psilos são conjugados. Se você tem um único psilo, então ele tem que ser dessa forma aqui. Porque se você tem um psilo, todo subgrupo dessa forma também é um psilo. Então, como você tem um, então eles têm que ser iguais. Tá certo? E, portanto, você tem a normalidade. Se ele é normal, você também pode concluir que ele é um. E agora vamos a algumas aplicações, então, dos três teoremas de Silo. Então, vamos pegar um grupo qualquer de ordem 63. O que ele fala? Ele fala que um grupo de ordem 63 tem um subgrupo não trivial. Certo? Então, ou seja, tem um subgrupo que não é... Tem um subgrupo normal que não é trivial. Então, vamos ver. Olha só, o 73 você pode escrever como 7 vezes 9, ou seja, 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 3 ao quadrado vezes 7. Tá? Vamos pegar. Então, aqui nós podemos determinar os 3 subgrupos de Silo ou os 7 subgrupos de Silo. Tá? Vamos voltar aqui para o terceiro teorema de Silo. O primeiro teorema de Silo fala para a gente, ó, existem subgrupos de ordem 3, existem subgrupos de ordem 9 e existem subgrupos de ordem 7. Então, esses existem, pelo primeiro teorema de Silo. Tá? Subgrupo de ordem 3, o subgrupo de ordem 3 não é um 3 Silo. Por que ele não é? Porque 3 não é a maior potência de 3 que divide a ordem do grupo. A maior potência de 3 que divide a ordem do grupo é 3 ao quadrado. Então, os subgrupos de ordem 9, esses são 3 Silos. 3 Silos. Subgrupo de ordem 7, nesse caso aqui, que vai existir, e como 7 é a maior potência que divide a ordem do grupo, a maior potência de 7 que divide a ordem do grupo, então existe um 7 Silo. Existe um subgrupo de ordem 7. Tudo bem? Então, 3 Silos e 7 Silos existem. Aí nós podemos voltar aqui, ó. No segundo teorema e no terceiro teorema de Silo, e diz o seguinte, olha, quantos 3 Silos existem? O número de 3 Silos tem que dividir a ordem do grupo, e o número de 3 Silos é dessa forma, 1 mais 3K. 1 mais 3K. Com K percorrendo os números naturais. Tá? Então, e 7? E para o 7? Bom, 7 também. Existe pelo menos um 7 subgrupo de Silo, existe pelo menos um 7 Silo. E o número de 7 Silos é dessa forma aqui, ó. 1 mais 7K, com 7K dividindo a ordem do grupo. Então, nós vamos analisar essa possibilidade aqui. Nós vamos ver quantos 7 Silos existem. Então, vamos lá. Então, vamos pegar... vamos pegar não. Como a ordem do grupo é 63, que é 9 vezes 7, então o G tem 7 subgrupos de Silo, ou seja, ele tem 7 Silos. E o número desses 7 Silos é dessa forma, ó, 1 mais 7K, e 1 mais 7K tem que dividir esse produto aqui. Certo? Beleza. Agora observe o seguinte, ó. Esse MDC aqui, o MDC entre 7 e 7K mais 1 é 1. Tá? Então, nós temos que ter o seguinte, 1 mais 7K, ele tem que dividir o 9. Certo? Então, ele tem que dividir o 9. Para ele dividir o 9, não é qualquer K que vai funcionar. Se o K for 0, aqui vai dar 1. Esse número aqui vai dar 1. 1 divide 9. 1 divide 9. Beleza. Agora, se o K for 1, aqui vai dar 8. 8 já não divide 9. Tudo bem? Então, como 8 não divide 9, então o K não pode ser 1. O K também não pode ser 2, 3, etc. Porque se o K for 2, aqui vai dar 15. 15 já extrapola 9. Então, daqui para cima, de K igual a 2, 3, etc., você vai ter um número maior do que 9. Então, nunca vai dividir. Tá? Então, a única possibilidade para K é o K sendo 1. Se o K é 1, então, quantos 7 Silos existem? Você vem aqui no lugar do K, joga 0 e você vai ter um único 7 Silo. Então, o número de 7 Silos é 1. Ou seja, existe um único 7 Silo.
esse único seticilo, ele vai ser normal pelo corolário que a gente acabou de ver. E todo subgrupo, todo pecilo é normal, um pecilo é normal, C e somente C, ele é único. Como nós deduzimos que só tem um seticilo, obrigatoriamente ele tem que ser normal. Vamos voltar para o nosso grupo de ordem 28. Então, de novo, 28 é 4 vezes 7, é 2 ao quadrado vezes 7. Existe um seticilo, e o número de seticilos é dessa forma, 1 mais 7K. Tá? E mais 1 mais 7K tem que dividir o 28, certo? 1 mais 7K, quer dizer, o 7 e o 7K mais 1, eles são primos entre si, e, portanto, 1 mais 7K tem que acabar dividindo o 4. Para dividir esse produto, ele acaba dividindo o 4. Certo? Para que isso ocorra, a única possibilidade para o K é o K sendo zero. Tá? Então, K tem que ser, obrigatoriamente ser zero, certo? E, portanto, esse vai ser o único subgrupo de silo. Se você jogar K igual a 1 aqui, isso já vai dar 8. 8 não divide 4. E assim por diante. Tá? Se você não quer fazer essa análise aqui, você pode vir direto para o 28. Tá? Se o K for 0, então nós temos que o N7 é 1. 1 divide 28. Tá? Então, uma possibilidade é ter um seticilo. Para K igual a 2, isso aqui vai te dar 15. 15 não divide 28. Para K igual a 1... Não, desculpa. Para K igual a 0, isso aqui dá 1. Para K igual a 1, isso aqui dá 8. 8 não divide 28. Para K igual a 2, você vai ter 15. 15 não divide 28. Para K igual a 3, aqui vai dar 22. 22 não divide 28. Para K igual a 3, para K igual a 4, isso aqui vai dar 29. 29 não divide 28. Para K maior do que 4, para K maior ou igual a 4, esse número aqui sempre vai extrapolar a ordem do grupo. E, portanto, esses números não vão dividir a ordem do grupo. E, portanto, a única possibilidade é K igual a 0. E, portanto, só tem um seticilo. E esse um seticilo, como ele é único, ele tem que ser normal. Qualquer grupo de ordem de 75 tem um subgrupo normal não trivial. De novo, é o mesmo exercício, só que estamos mudando a ordem do grupo. A análise é sempre a mesma. Então, pega um grupo de ordem 75, ele é 5 ao quadrado vezes 3. Então, G tem um subgrupo de silo, obrigatoriamente, ou seja, um subgrupo de ordem 25. Tá? Então, ele tem que ter um subgrupo de ordem 25. E o número de 5 silos é dessa forma, 1 mais 5K. E 1 mais 5K tem que dividir o 75. Tá? Como o MDC entre o 5 e o 5K mais 1 ele é 1, então nós devemos ter que 1 mais 5K tem que obrigatoriamente dividir o 3. Tá? Nenhum desses números divide 3, a não ser quando o K for 0. Tá? E se você jogar K igual a 1, isso aqui já vai dar 6. 6 não divide 3. Ou seja, se você jogar K maior do que 0 aqui, esse número aqui sempre vai ser maior do que 3. E, portanto, a única possibilidade é que o K seja igual a 0. Se o K for igual a 0, então o número de 5 silos, tem que ser 1. Aqui vai dar 1, K igual a 0 aqui vai dar 1, e esse cara, obrigatoriamente, ele vai ser normal. E, finalmente, qualquer grupo de ordem 36 tem 1, 3 ou 9 subgrupos de ordem 4. Então, vamos lá. Subgrupos de ordem 4, observe que o 36 nós escrevemos como 4 vezes 9, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, o G, obrigatoriamente, ele tem 2 silos. 2 silos ele tem, ou seja, ele tem subgrupos de ordem 4. E o número de 2 silos, ou seja, o N2, ele tem que ser da forma 3K mais 1, e o 3K mais 1 ele tem que dividir o 36. Tá? De novo, como o 2 e o 2K mais 1 são primos entre si, porque um é par e o outro é ímpar, então nós devemos ter o seguinte, esse número, 1 mais 2K, ele tem que dividir o 9. Agora vamos ver as possibilidades para o K. As únicas possibilidades para o K é K igual a 0, 1 e 4. Por quê? Se o K igual a 0, isso aqui dá 1. 1 divide 9. Se o K for 1, se você jogar no lugar do K, você jogar 1, isso vai dar 3. 3 divide 9. Se você jogar K igual a 2,
Isso aqui vai te dar 5. 5 não divide 9, então o K igual a 2 não pode ser, tá? Se o K for 3, aqui vai dar 6 mais 1, 7. 7 não divide 9. Então o K não pode ser 3. O K pode ser 4. 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9. 9 divide 9. E de K de 5 para mais, esse número aqui, esse número vai ser maior do que 9 e, portanto, não vai dividir. Então o K não pode ser nem 3, nem 2, nem 3 e nem maior ou igual a 5. Tá? Então, as possibilidades aqui são K igual a 0, K igual a 1 ou K igual a 4. Se o K for 0, então o N2 vai ser 1. E nesse caso só vai ter um subgrupo de ordem 4. E ele vai ser normal. Mas o K pode ser 1. Se o K for 1, aqui vai te dar, o N2 vai dar 3. E nesse caso há 3 subgrupos de ordem 4. E se o K for 4, então nós temos que o N2 é igual a 9. E nesse caso há 9 subgrupos de ordem 4. Tá? Então essas seriam as possibilidades de subgrupos de ordem 4. Beleza? Bom, como você pode ter visto aqui, nós chegamos no slide 9 de 9, tá? Meia hora de vídeo, um vídeo de tamanho razoável, certo? E portanto, nós encerramos então essa parte de teoria de grupos. Espero que vocês tenham gostado até aqui e na sequência nós vamos ver então a parte de teoria de anéis, que para mim é muito mais interessante, para mim, particularmente. Para outras pessoas que você perguntar, não, a parte de grupos é a parte mais interessante. Eu gosto mais da teoria de grupos porque você tem uma quantidade muito maior de resultados e possibilidades de resultados. Certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.